A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Eu estou me sentindo honradíssima de poder estar hoje aqui, nesses 17 anos de Fonte. Deus fez algo comigo que não são todos os dias que Ele faz, mas Ele me conduziu aqui de uma maneira que, em obediência, eu vou executar aquilo que Ele falou, porque Ele é o Senhor, né? Mas eu havia gerado muita expectativa para essa noite, e expectativa dentro daquilo que eu cria que o Senhor poderia falar em cima de alguma palavra que eu tivesse já algum domínio, algum conhecimento. Mas o Senhor me abriu a visão hoje aqui, e eu vi tantas águas, tantas águas, tantas águas. E acredite, numa visão aberta, enquanto eu falo com vocês, eu vejo águas e águas e águas. E águas e águas e águas e águas. Tem muita água aqui. E diante dessa visão, imediatamente o Senhor me saltou aos olhos, algo que eu não havia programado. E talvez você pense, Camila, o que tem? Abra a Bíblia e pregue. Só que, humanamente falando, a gente percebe quando as pessoas geram uma expectativa em cima de um perfil de assertividade de mensagem que você entrega. Então, é um desafio humano. Mas o Senhor foi tão específico comigo, e Ele me levou a João, capítulo de número 4, quando Ele disse àquela mulher samaritana: pois aquele que beber da água que eu lhe der, brotar-se-á nele uma. E eu senti que Deus também quis homenagear a fonte nessa noite. João, capítulo de número 4, abra comigo sua Bíblia aí. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, glória a Jesus, aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos, alegremo-nos nele, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor, oh, aleluia. Uns confiaram ao longo desses 17 anos em carros, outros em cavalos, e não estão aqui, mas nós estamos aqui porque fazemos menção do nome do nosso Deus. Ao longo desse período, certamente, uns encurvam-se, outros caíram, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus! É motivo de muita celebração, aleluia. João, capítulo de número 4, versículo de número 6 em diante. Quem achou, diga amém. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. E era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. E disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirá-la, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? E respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna.
Diga amém por essa palavra. Se assente glorificando a Deus aí nessa noite. Oh, aleluia. Irmãos, eu preciso em fidelidade a Deus, ser muito pontual a algumas coisas aqui que o Senhor me entregou. Tem dias que a gente vem como um pregador, né? Como uma pregadora, ministrar sobre um texto, sobre uma palavra. E tem dias que diante de um culto como esse, tão emblemático, o Senhor nos envia como profeta a uma casa. E eu me sinto debaixo de uma atmosfera profética muito grande. Como eu disse aos irmãos, essa escolha não foi aleatória, foi uma imposição de Deus. O Espírito Santo me impeliu a esse texto. E ele fala tanto de fonte, pelo menos na minha versão, que me parece que o céu quer conectar com a fonte de uma maneira muito significativa. Como quem diz, eu reconheço, eu celebro com vocês. E isso é extraordinário. Deus me deu, e eu já disse, uma visão aberta de muitas águas, e águas e águas. E agora eu já não as vejo nesta visão aberta tão agitadas, mas ainda vejo todas essas águas volumosas aqui nessa noite. E diante de tudo isso, assentada ali enquanto o culto transcorria, o Senhor me despertou para uma coisa. Ele disse assim para mim: esta igreja está entrando num terceiro ciclo de 7º ano. Eu não sou uma pessoa dada a números e a seus significados, mas o 7 é o tipo de coisa que não se dá para desprezar no texto bíblico. Ele traz consigo, de verdade, um significado que não pode ser ignorado. E você acredita? Aconteceu comigo hoje uma coisa que nunca aconteceu na minha vida. Deus disse assim para mim: pegue a calculadora, e eu peguei. E ele disse assim: 7 mais 7. E óbvio que nem precisava de calculadora para isso, mas eu acho que ele queria colocar diante dos meus olhos um número. 14. Quantos anos eles estão fazendo? E eu, 17. E aí, de 14 para 17. De 17 para entrar no terceiro ciclo de 7º ano, faltam quantos anos, igreja? 4 anos. Qualquer coisa você olha na calculadora também, achei você um pouco lento. 4. E esse período de 4 anos será, sem dúvida, um dos momentos mais intensos dessa igreja. Podem marcar esse ciclo de 4 anos. Nestes 4 anos, vocês verão a mão de Deus. Camila, mas a gente já vê a mão de Deus. Não chova no molhado. Não. Eu estou falando de uma transição material. Eu estou falando de um recurso que nunca passou por aqui. Essas águas que o Senhor me mostrava de maneira muito agitada dentro desta casa, era o Senhor movendo este lugar. Inclusive, Deus me falou algo, não conheço o projeto de arquitetura, de engenharia da igreja, o local para onde vocês irão, já me foi falado, mas eu não conheço o que vai fazer naquele chão, o que vai fazer naquele campo, de que maneira que vai abrir. Se tem algum projeto, eu ainda confesso que não vi, mas o Senhor me mostrou claramente que uma das coisas que Ele vai plantar lá é literalmente uma fonte muito grande. Deus me mostrou, Ele disse, ao ponto de que as pessoas vão querer visitar para conhecer, para ver. Eu vi claramente que os batismos que vocês fazem na piscina, eles eram feitos fora do templo, na parte externa da igreja, mas era uma coisa. Então, pastor Delano, eu não sei se isso já estava no projeto, mas o Senhor me mostrou categoricamente o batismo acontecendo ao ar livre, num lugar de fonte, com muitas águas, e não vai ser fácil não. Construir um negócio desse, numa estrutura dessa,
Não sei se tem canal de água onde vocês vão fazer lá, mas o Senhor vai mandar muitas águas. Águas e águas. E eu via esse lugar tão bonito, gente, a ponto de gente que não é crente, tem nada a ver com crente, nem gosta de crente, dizendo assim, me leva lá para eu ver aquele negócio que falaram lá, que eu vi na foto. Sabe? Uma coisa tão linda, tão linda. E eu creio que assim como Jesus, muitos cansados da viagem vão descansar nessa fonte. Muitos que buscam a água viva serão atraídos ao cheiro dessas águas que vão jorrar. Nesse período de 4 anos, Deus vai fazer coisa que precisava de uns 8. Mas Deus está dizendo, vou eu mover em 4. Vocês vão ver coisas que nunca viram. Vão ver um mover sobrenatural. E é o Senhor movendo, viu? E aí eu não estou dizendo já que foi Deus que falou, foi meu coração que desejou. Se depois acontecer, está registrado, a gente cola na imagem. Mas eu preciso ser sincero, eu não posso dizer assim diz o Senhor. Vou falar do que o meu coração desejou diante daquilo que eu vi. E mais impossível do que isso eu nem imagino. Mas eu falei, Jesus, já pensou se daqui a 4 anos, quando fechar esse ciclo de 7, que a gente está entrando agora, a gente já estiver nesse lugar que vocês estão orando? Não, olha aí para o teu irmão, que agora sou eu que estou falando. Olha para ele e diz assim, esquece. Que é isso, irmão? Aí o inimigo vai ficar tonto, até os amigos não vão entender nada. Vão dizer, o que houve? Porque o Senhor está preparando esta igreja para coisas muito maiores do que nós mesmos. Então é a sua mão, que vocês possam continuar mantendo essa integridade, mantendo essa reverência, e que o Senhor livre vocês de vocês mesmos. Olha assim para esse irmão que está do seu lado e diga assim, Deus te livre de ti. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus o maligno não, mas de dentro para fora só a mão de Deus e o temor do Senhor pode te guardar. Então que o Senhor te livre de você mesmo, da vaidade de se achar melhor do que os outros, do orgulho da santidade, de achar que você é mais separado do que os outros. Que o Senhor te guarde de ti mesmo. Aleluia. Bom, o texto que nós acabamos de fazer menção nessa noite fala sobre a retirada de Jesus da Judéia, retornando para a Galileia. É interessante ver no ministério de Jesus, uma vez que é um ministério de tanto avanço, né, de tanta grandeza, perceber rotas de volta. Parece até que não combina na história de quem quer crescer, na história de quem precisa conquistar, na história de quem tem um prazo aparentemente tão curto para impactar o mundo, repetir ou retornar a rotas que já se passou, refazer coisas que já fez, voltar em lugares que já foi. Isso parece uma perda de tempo, parece uma coisa que não combina, mas a verdade é que quando você avança e você está em obediência, cumprindo aquilo que Deus falou, ainda que Deus lhe mande retornar a lugares que você já foi, a pessoas que você já conheceu, a verdade é que o lugar não é mais o mesmo, porque você não é mais o mesmo. Então é necessário, às vezes, que haja uma volta e um retorno, não para recalcular a rota. A gente tem que parar com essa ideia de achar que toda volta é um recalcular, de que toda volta é uma correção, de que toda volta é um retrocesso. Irmãos, debaixo de uma direção de Deus, até voltando a gente avança. Agar que o diga no deserto, quando fugiu de Sara, porque ela a espizinhava em razão da sua gravidez de Ismael, pensando que ia morrer naquele deserto, deserto de Sur. Ela vai ver o Senhor, ela vai dizer, eu Roi, vi o Deus que me vê. Qual é a palavra que o Senhor vai entregar para ela? Perdão, a primeira ocasião é a do anjo. E qual é a palavra que o Senhor vai entregar para ela? Agar, volta pelo caminho que tu vieste, te humilha debaixo da mão da tua senhora. Agora veja, Deus foi com Agar, ele disse, olha, do menino que está no teu ventre, eu também serei com a descendência dele. Eu vou cumprir a palavra porque ele é da semente de Abraão e eu fiz com Abraão uma aliança.
Então veja, deu o nome para o menino. Falou quem ele seria, como ele seria, falou sobre o tipo de vida que ele levaria, mas tudo isso não estava associado ao avanço de Agar, mas ao seu retorno à casa de Abraão. Ela não ficaria lá para sempre. Depois o Senhor iria cumprir a sua promessa, Gênesis 25, e 21, Sara iria dar à luz a um filho. E a própria Sara, dentro daquele novo contexto, ia pedir a Abraão que colocasse Agar para fora. E assim foi. Na primeira vez parada no deserto de Sur, teve que voltar. Mas na segunda vez despedida, acabou indo para o deserto de Beceba, que significa lugar de fonte, de poço, lugar de recomeço. E ali ela viveu não só o renovo de ter sua própria casa, sua vida, como a libertação. Porque se não fosse Ismael e se não fosse ela ter retornado do caminho de Sur pela primeira vez, ela seria durante toda a sua vida uma escrava fugitiva. Mas porque em obediência ela compreendeu a necessidade de voltar àquele lugar, o Senhor lhe prosperou, o Senhor lhe acrescentou, o Senhor fez Ismael um arqueiro, um homem que prosperou no deserto de Beceba, que cresceu a caminho os problemas que foram ligados depois. Isto aí é depois, acerca de tudo que Deus falou a Agar e seu filho, ele cumpriu. Então a gente tem que parar com esta ideia de se tiver que voltar, se tiver que descer, se tiver que pedir desculpa, se tiver que retornar à família, se tiver que visitar um gabinete de algum pastor, se tiver que fazer qualquer coisa nessa área, se tiver que tocar num assunto que você não queria tocar mais, se precisar confessar um pecado que você compreende que já foi perdoado, mas ele ainda é um problema para você e precisa ser tratado, há uma necessidade de volta, e o Senhor está dizendo: ei, todas as vezes que eu colocar na tua rota um caminho de volta, não questione. Debaixo da minha palavra, voltando, você também avança. Debaixo da minha palavra, voltando, você também cresce. Há em Jesus uma assertividade, um poder de resolução tão grande que não há absolutamente problema nenhum em voltar. Até porque ele percebe que uma intriga entre os fariseus está surgindo ali no batismo de João. O texto diz que o próprio João revela que não era propriamente Jesus que batizava, mas os seus discípulos. E João batizava outros também, e eles faziam ali uma soma matemática sobre quem batizava mais, e isso chamava muita atenção. E para que o reino de Deus se manifeste, e para que haja crescimento, meu irmão, não pode haver competitividade. Aonde Jesus está, não pode haver competitividade. Tudo é dele. Mas não é coincidência, veja, João coloca um contexto que aponta para a motivação de Jesus em deixar a Judeia e voltar outra vez para a Galileia. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, ou seja, ao ouvir isso, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. Segunda característica, isso não é uma fuga, mas é uma estratégia. Porque Jesus sabe que eles estão já à espreita para remir o tempo de sua crucificação. Ele sabe que as suas horas são chegadas, mas ele está ainda no início do período de 3 anos e meio de cumprimento ministerial. Então ele precisa de estratégias. Segunda coisa, Deus está dizendo a alguém: nem toda volta é uma fuga. E nem toda fuga precisa estar coberta de vergonha. Camila, e que nome nós daremos a isso então? Estratégia. A palavra de Deus é muito clara, e Salomão disse assim: levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. As pessoas observam esse texto e elas pensam que devem peitar aquilo que as confronta. Mas na verdade o que ele está dizendo, haja vista que o contexto fala de um servo e do rei, ou de alguém menor e alguém hierarquicamente como um governador maior, ou alguém de posicionamento hierárquico maior. O que ele está dizendo é: diante daquilo que você não tem poder para dar ultimato, você não peita. Maria carregava o próprio Filho de Deus, José já estava em concordância, essa família já estava debaixo de autoridade, legitimidade. Maria gerava pelo Espírito, carregava Jesus Cristo e estava coberta pelo Altíssimo. Mas depois de seu nascimento, em razão de tudo aquilo que estava acontecendo na matança das crianças, o que o anjo disse para ela: desce ao Egito.
se esconde lá. Se esconde lá. Estamos vivendo um tempo, igreja, aonde estratégia será fundamental para a manutenção do ministério. Estamos vivendo um tempo que não será sempre peitar e ir para cima a estratégia de Deus. É necessário sabedoria. É necessário compreender. Não a hora de retroceder. Troque essa palavra, mas a hora de recalcular, igreja. Grandes homens de Deus fizeram isso. Paulo tinha a melhor das intenções ao fazer uma travessia muito importante. Ele dizia, é para ministrar a palavra. É para ministrar a palavra. Mas o texto diz que o Espírito do Senhor lhe resistiu, lhe impediu, para que ele não desse continuidade a uma jornada que era missionária. Eu disse que a jornada era o quê? E ele estava fazendo toda ela para a glória de Deus. Só que aquilo abreviaria o tempo de sua morte, que já estava determinado pelo próprio Senhor, mas que não seria naquela ocasião. E por isso o Senhor lhe impediu. Eu não estou dizendo que não estamos prontos para morrer. Só que se estamos de fato prontos para morrer, por amor ao Evangelho, que seja para a glória de Deus e não para a vaidade da nossa santidade, do nosso orgulho. E eu acho fantástico Jesus sendo filho de Deus e podendo trocar e alterar os fatos, se submeter a eles de maneira estratégica. Nessa retirada, vai ele para a Galileia. No caminho de volta, Samaria está no meio. Qualquer outro judeu faria essa viagem em 6 dias, mas ele vai fazer em 3, porque ele não vai ignorar a montanha de Sicar. Geograficamente, ele vai passar pelo meio dos samaritanos. Nenhum outro judeu faria isso, porque você leu comigo no texto, os judeus e samaritanos não se comunicavam, não se davam bem. Por isso as viagens eram longas, contornando toda a geografia de Samaria, para não ter que esbarrar com nenhum judeu, com nenhum samaritano, para não ter que comprar nenhuma mercadoria de nenhum samaritano, para não ter que ter contato com nenhum samaritano, porque de acordo com os judeus, eles eram tidos como cães dentro daquela sociedade. Então, desvia de absolutamente tudo, mas Jesus vai ganhar tempo. E há uma questão ali em Samaria que precisa ser resolvida. Camille, o que Jesus tem a ver com isso? Esse é um poder incrível da igreja. Qual? Entrar em problemas que não foi a gente que criou. E por que entrar? Porque a gente tem poder de resolver. Ele vai passando por Samaria e ali ele entra. Cansado da viagem. Agora você vê. Era uma viagem que para chegar na Galileia, passando por dentro, durava 3 dias. Imagine então como seria a caminhada de quem fazia em 6. Oh, aleluia. As estratégias de Deus visam a otimização do nosso tempo. Deus nos reuniu aqui nessa noite e Ele está dizendo, não perca tempo. Não perca tempo. Não perca tempo com questões vãs e loucas. Não perca tempo com doutrinas humanas, com filosofia barata, com picuinhas que não se justificam. Não perca tempo. Gente, ele atravessa pelo meio, chega na fonte, se assenta sobre o poço. Nisto vem chegando uma mulher, justamente ao meio-dia, um horário que não era comum de tirar água. Você conhece já bem essa história. E o texto diz que chegando ali, Jesus lhe pede de beber. Ele diz, dá-me de beber. Ela diz, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Judeus e samaritanos têm essa dificuldade. E aí ele vai dizer para ela, se você soubesse. Quem é que te pede? Eu acho isso tão humilde dele. Tu pediria e ele te daria. Te daria água viva. Ele te daria água viva. Aí ela já se quebranta e ela diz, mas Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo, como quem diz, agora eu vou te ajudar, porque se eu te ajudar, tu tem água viva. Aí tu vai me dizer onde é que está essa água viva. E eu não vou precisar vir aqui. Porque você sabe que a vida dela era coberta de vergonha. E ela não está pegando água no alto do sol do meio-dia, porque ela quer, mas para se livrar do constrangimento de comentário alheio. Tanto é que depois da sua confissão e automática libertação, as pessoas vão ao encontro de Jesus, porque ela não omite o encontro. Ela diz, ele falou tudo o que eu fiz. Todo mundo sabia da vida dela.
Então, para fugir de tudo isso, alto do meio-dia. Aí ela já começa a se quebrantar. E ela diz assim: Senhor, o poço é fundo. E eu estou vendo que o Senhor não tem nenhum recipiente para poder buscar. E ela, obviamente, tem um recipiente para pegar água. Se ele está pedindo, então por que ela não oferece o recipiente dela para ele pegar a água? Porque ela conhece a força da cultura. E ela sabe que uma vez que eles são tidos como cães dentro daquela sociedade, logo o seu cântaro não é um cântaro, é uma tigela de um cachorro. E um judeu jamais botaria a sua boca numa tigela de cachorro. É só você olhar para a sua situação. Por mais que você trate bem o seu cão ou o seu animal de estimação, ou até que você tenha certa compaixão pelos animais que estão na rua, você bebe água no cantil dele? Tem gente que ficou na dúvida. Fiquei preocupada agora. Vou fingir que não aconteceu. Vamos voltar, replay. Por mais que você tenha amor pelos animais e etc., lá na tigela do cachorro que você coloca água, ou no potinho daquela marca de sorvete, você bota água lá. Quando você está com sede, você bebe água lá? Entenda, porque isso aqui não é para forçar a barra. Dentro de uma literalidade cultural e contextualizada, para um judeu, pegar qualquer coisa de um samaritano era exatamente isso. Havia nojo, havia asco, havia repulsa, havia rejeição. Então isso é tão claro para o samaritano que ela nem concebe a ideia de que ele quer água, e por mais que ele esteja pedindo ela, não é possível que ele vai beber a água do meu cântaro. Só que Jesus tem uma característica maravilhosa. Glória a Deus para todo pecador que a conhece. A percepção de que tudo que Ele nos permite fazer, ligados a Ele, não contamina Ele, mas purifica a gente. Por exemplo, por mais que dentro de uma visão o cântaro dela fosse imundo de pecado, imundo de fornicação, imundo de adultério, imundo de tudo aquilo que não presta, Jesus, se fosse o caso de beber água no cântaro dela, ele não ficaria impuro, o cântaro dela é que seria limpo. De igual forma, Marcos capítulo de número 5, lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela foi tocar na orla das vestes bem quietinha, porque ela pensava o quê? Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E por que na orla das suas vestes? Porque eu não quero contaminar ele, eu não quero que ele fique imundo. Então havia uma preocupação: eu quero chegar nele, mas não quero que a minha imundície deixe ele sujo, não quero que a minha imundície altere a condição dele. Vou tocar sem ninguém ver, vou receber sem ninguém perceber, e vou me embora sem ninguém saber. Aí ele diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A mulher, temendo e tremendo, disse: fui eu, Senhor. Ele não olhou para ela e disse: nojenta. Ele olhou para ela e disse: filha, vai em paz, tua fé te curou. Na hora estancou no corpo a sua hemorragia, e ela ficou livre daquele flagelo. De acordo com a lei mosaica, óbvio, ela era uma mulher tida como imunda dentro daquela sociedade, por isso a preocupação. Mas quando ela tocou nele, responda aí, foi ele que ficou hemorrágico? Não, quando ela tocou nele, ela foi curada. Quando ela tocou nele, ela foi limpa. Pega na mão de alguém aí agora. Há muita graça de Deus sobre nós, não perca isso. Segure a mão de alguém aí agora. Não segura de qualquer jeito, não. Deixa essa pessoa perceber que parou do lado dela um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta do eterno. Segure a mão dele, segure a mão dela e diga para esta pessoa: quando você se aproxima, tá fraco. Quando você se aproxima, por pior que seja seu cântaro, você fica limpo, e ele continua santo, santo, santo. A ele a honra, a ele a glória. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer beber água no teu cântaro? Ei, 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 ei. Jesus quer beber água no teu cântaro.
Jesus está sugerindo que o que Ele quer fazer para se realizar vai usar você. Vou falar de novo. Jesus está dizendo que o que Ele quer fazer para se realizar tem nisto o seu uso, tem nisto o que você é, tem nisto a sua pessoa. Parece até uma coisa meio louca. Como é que a água viva senta em cima da fonte? Se você for olhar espiritualmente, é uma fonte sentada em cima de outra. Oh, meu Deus do céu. Está lá. Se você me pedisse, eu te daria, e daria mesmo. E esse é um dos textos mais incríveis para mim, dos primeiros milagres e cruzadas e libertações que Jesus realizou, porque ele fala de água o tempo todo. Ele fala de água o tempo todo. Ele fala de cansaço, ele fala de sede. Eles estão em cima de um poço, mas a última coisa que tem nesse texto, sabe o que é? Água. Ele chega falando de água, está cansado querendo água. Ela foi lá buscar água, ela também quer beber água, ela também quer levar água, eles conversam de água. No final ninguém bebe nada, sai todo mundo saciado. Oh, meu Deus do céu. Aleluia, aleluia. Aleluia. Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui. Qual era o problema dela? Pegar a água? Não, vir aqui. Porque é aqui que todo mundo pega, é aqui que eu tenho que fazer esse caminho. Aí ele diz para ela: ok, me traz aqui o teu marido. Eu costumo dizer que Jesus, quando é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Fala para mim, ele sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Sabia ou não sabia que ela não tinha marido? Quando eu ficar doida, tu fica doido comigo. Fechou? Vamos ficar loucão junto hoje. Ó, ele sabia que ela não tinha marido. Ele sabia a situação dela. Mas ele está dando para ela uma oportunidade, porque aquele que confessa e deixa alcança. Aleluia. 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 Aí ela diz assim: Senhor, eu não tenho marido. Ele diz: disseste bem, porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Rapaz, a samaritana era agitada. Não é teu marido esse que tu tens agora, apesar de já ter tido 5. Esse que tu tem agora não é teu marido. Você sabia que ela não tinha? Por que mandou ela trazer? Porque ela precisa ter consciência que essa busca é vazia. Essa busca por homens, essa busca por recurso humano, essa busca por necessidade de ser suprida por terceiros. É tão lindo o tratamento que Jesus está fazendo na vida dela, que na maioria dos textos Jesus nunca vem para pedir, Jesus sempre vem para dar. Só que no caso dela é um episódio quase que inédito. Ele não chega dando nada, mas chega pedindo o que ela pode oferecer. É para poder mostrar para ela: ei, você não é tão incapaz quanto você pensa. Você não é tão dependente dos outros quanto você pensa. Você também tem algo a oferecer, e eu estou disposto a receber o que você pode dar. Só que na verdade é um lindo tratamento de águas. E aí ela diz: não tenho marido. Disseste bem. Aí eu te pergunto, fala comigo bem rasgado: admitir que está dentro de um relacionamento com um homem que não é teu é bonito? Não fica na dúvida não. Você não me irrita não. É bonito, gente? Mas Jesus vira para ela e diz assim: disseste bem. Disseste bem. Para Jesus, disseste bem é o quê? Falou a verdade. Eu gostei porque você falou a verdade. Nós vamos continuar essa conversa porque você falou a. Eu não vou embora daqui porque eu gosto de conversar com quem fala a. Eu vou completar essa obra porque diante do confronto você falou a. Diante da vergonha você falou a. Diante dessa situação aqui você não correu, você não mentiu, você não quis manter o status social, você não ficou preocupada com patrocínio, com arroba, com número de seguidores, com o que é que vão dizer
dizer, o que vão pensar. Eu vou continuar essa conversa contigo aqui, porque você falou a verdade. Agora vamos embora falar. Mais suja do que ela era difícil, mais complicada do que ela era difícil, mas Jesus desenrola mó papo com ela lá. E eu acho isso incrível, porque tinha tanto doutor na sinagoga com quem Jesus poderia debater uma tese, tanto catedrático, tanta gente poderosa com quem ele poderia conversar, mas ele não dedicou nem 5 minutos aos fariseus. Quando Herodes que conhecê-lo, ele disse: fala para aquela raposa que eu não vou dedicar tempo para ela não, estou parafraseando. Veja, com pessoas que aparentemente eram extraordinárias, mas eram hipócritas, Jesus não deu nem 1 minuto de atenção, a não ser que fosse para repreender, conversar numa boa. Agora essa mulher, toda alanhada pela vida, ele fica lá com ela. Os discípulos chegam, olham e ficam: o que está rolando ali? Porque ela falou A? Porque ela falou A? Sim, nossos pecados nos separam de Deus, mas é a nossa hipocrisia em confessá-los que nos mantém distante. Se nessa noite você falar A, Jesus não vai se ausentar dessa conversa até completar a obra na tua vida. Jesus não vai se ausentar da tua família até transformar os teus filhos. Jesus não vai se ausentar da tua vida até moldar o teu caráter. Ele está dizendo: fala a verdade, porque eu trato com a verdade, eu liberto na verdade, eu te posiciono na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fala a verdade. Eu vou contar de 1 a 3, você vai olhar para alguém e vai dizer para esta pessoa: fala a verdade. Prepara aí. É 1, é 2, é 3. Diga a verdade. A verdade. Por mais constrangedora, diga a verdade. Por mais vexatória, diga a verdade. A verdade. Qualquer covarde pode pecar, mas só um corajoso é capaz de confessar. Fala a verdade. Fala a verdade. Aí ela fica constrangida porque acabou de confessar. Irmãos, confessar, quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. E na terra, Camila? Constrangimento. A festa é no céu, irmão, porque olha, não é fácil não. Você chegar num culto como hoje, uma palavra dessa que te confronta, e você chegar aqui diante de Deus em oração, ou marcar um gabinete aí para essa semana ainda, dizendo: eu vou contar, eu vou para cima, lá no céu, eita, é anjo voando, é música rolando, é festa, é comentário, mas aqui na terra tem que ter coragem. Aí ela diz assim, ainda que constrangida, ela diz assim: Senhor, eu vejo que és profeta. Ficou exposta. Quando ela ficou exposta, ela diz: Senhor, eu vejo que é profeta. Vejo que és profeta. Aí ela continua: eu sei que o Messias vem. Quando ele vier, ele vai nos ensinar tudo. Parece até que ela está dizendo: não desce arrepio em mim não, porque uma coisa é você ser profeta, outra coisa é você ser o Messias. Brabo é quando o Messias é profeta. E é o caso dela. Aí ela diz assim, como quem quer esclarecer uma dúvida: me responde uma coisa. Os judeus dizem que a gente deve adorar no templo, mas nós samaritanos adoramos no monte. Onde é, pois, então que se deve adorar? Parece até que ela está fugindo da conversa, gente, mas ela não está. Ela continua no mesmo assunto. A adoração aqui, o lugar de culto, de entrega, não tem a ver com essa necessidade de liturgia ocidental, de que lugar de culto é lugar só para levantar a mão, dar glória a Deus. Não. Culto foi instituído por Deus a Moisés dentro de uma liturgia onde Deus definiu como queria ser adorado. E um dos critérios que ele estabeleceu para receber tal devoção era que ninguém se apresentasse diante dele com as mãos.
E essas ofertas, elas eram específicas, não a nível de valores, de preço, mas de significado. Por exemplo, se você pecou e reconhece o teu pecado, você vai se achegar com 1 ou 2 bodes. Se for ações de graças e você não tiver dinheiro, você pode trazer alguns cereais específicos, algo que não custa muito caro, apenas uma procura e não necessariamente um preço, para que todos fossem colocados de maneira igualitária no culto como adoradores. Adorador, então, é identificado por Deus como aquele que reconhece a necessidade da entrega de um sacrifício de maneira racional por aquilo que fez, seja de bom ou seja de ruim. Todos estão dentro dessa liturgia, então preste atenção. Quando ela diz aonde é que se deve adorar, escuta isso aqui. O que ela está na verdade perguntando é: aonde eu levo oferta para a expiação desse pecado que eu acabei de confessar? Para o meu perdão ser legitimado, para Deus receber, eu vou para o templo ou eu vou para o monte? Agora abre um parênteses. Ela sabe que no templo ela não entra, porque ela é uma mulher e porque ela é samaritana. Então, na verdade, o que ela está dizendo é o seguinte: Senhor, eu estou numa sinuca de bico, porque os judeus dizem que a gente nunca vai ser perdoado, porque o único lugar de receber perdão é em Jerusalém, no templo. Completa aí para mim, por favor. É em Jerusalém, no... E eles dizem que a gente faz tudo errado adorando aqui no monte, porque o monte foi um jeitinho que eles criaram depois que pecaram, haja vista que não podiam mais entrar no... Quem não pode se submeter a um sacerdote verdadeiro rapidamente cria um meio falso. E foi isso que os samaritanos fizeram. Então olha o dilema dela: eu quero confessar, eu quero zerar isso na minha vida, mas como é que eu vou fazer isso? Eles dizem que a salvação é lá, nós só temos essa possibilidade aqui. Aí Jesus aperta o ciclo dela. Você sabe por quê? Ele diz assim: tu sabes que a salvação veio dos judeus. O que ele está respondendo? Óbvio que o Messias vem de lá, mas o que ele está dizendo acerca do que ela perguntou? Para ser recebido o teu sacrifício e o perdão liberado, você teria que levar essa oferta, ou seja, essa adoração no templo. Mas ele sabe que no templo ela não entra, mas ele continua. Quando ele diz que para receber deveria ir para o templo, o que ele está dizendo é o quê? Para receber teria que ir no templo, mas no templo você não entra. Se é no templo um lugar certo de sacrificar, o que ele está dizendo é: no templo você não entra e no monte é Deus que não recebe. Então olha a luta dessa mulher. O desejo de arrependimento é verdadeiro, mas a entrega está inviabilizada, porque no templo ela não entra e no monte é Deus que não recebe. Vou falar de novo: no templo ela não entra e no monte é Deus que não recebe. Existem pessoas com desejo de perdoar, de serem libertas de verdade, mas falta às vezes alguém para apontar o caminho da retidão. Todo judeu que passava lá só passava para apontar e dizer o que eles fazem de errado. Jesus é a única pessoa, e eu amo isso, ele não só aponta o que está errado, mas ele diz como é que faz para consertar. E aí ele vai dizer para ela: mulher, crê que a hora chegou, ela já vem e fala contigo agora, em que os verdadeiros adoradores não adorarão nem no templo e nem neste monte, porque Deus é Espírito, e convém que em Espírito Ele seja adorado. Aí ela diz: quando o Messias vem, Ele vai nos ensinar isso. Ele diz: sou eu que falo contigo agora. Jesus não está quebrando a lei, não, Camila, não, acredite. Ele nunca quebrou a lei. Veja, para o seu perdão ser legítimo, do que ela precisa? De um sacerdote. Está diante dela o sumo. Segunda coisa, do que ela precisa? De um altar. Ora, não está Jesus assentado sobre a fonte de Jacó? Do que ela precisa? De um animal, de sangue. Ora, não é ele o cordeiro imaculado? Você precisa de um sacerdote, minha filha, eu sou o sumo. Você precisa de um altar, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Está aqui o memorial. Você precisa de sangue, eu vou evidenciar lá na cruz.
Jesus, mas eu abro uma exceção para a sua recepção aqui agora, porque Deus é Espírito. Ele perdoa, Ele libera ela entende a graça que lhe é revelada naquela hora. Esse lugar que era só de passagem, Jesus vai ficar lá mais 2 dias. Vai conversar com mais outras pessoas que estavam numa condição semelhante à dela. Talvez não de pecado, mas de não saber aonde fechar esse ciclo. Mas o que me chama a atenção é a independência que Jesus promove nela. Quando diz: aquele que beber da água que eu lhe der, brota-se-á nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Sabe quem era esse homem que ela tratava como se fosse marido, mas não era dela? Se você fizer as contas direitinho, você vai ver que ele era o 6º homem da vida dela. Tiveste 5 e o 6º que tu tem não é teu. Se ele era o 6º, Jesus era quem? Saiu uma rede social nova esses dias e aí todo mundo começou a dizer: eu tô vendo o símbolo 666, a besta e etc. E eu não ignoro nenhuma dessas possibilidades, porque o diabo não esconde mais nada nesse tempo presente. E eu me lembro que eu até brinquei e eu falei assim: eu não vou sair de lá não, por causa disso não. Eu vou lá botar um monte de versículos de Apocalipse e falar para ele que eu lembro do final da história. E fiquei ali brincando, conversando com a galera e tal. Mas uma das coisas que eu brinquei, eu sei de fato qual é o significado da besta e dessa questão numérica do 666. Mas uma vez eu ouvi isso e nunca mais eu esqueci. É uma maneira sucinta de não entrar em debate teológico. E eu me lembro que tinha uma pessoa querendo debater. E eu disse assim: minha filha, você quer saber o que é um 6? É a tentativa de alguém que nunca será um 7. É meia. 7 não vai ser nunca. Tudo que você tenta fora de Jesus, é isso aí. Tudo que você quer se realizar fora de Deus, é isso aí. É cara na parede. Quem é Jesus? Jesus é aquele que chega não para ela tentar, ele chega para resolver. Só para a gente usar esse trocadilho, olha para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: tu não precisa de um 6. Um 7 resolve a tua vida. Essa igreja vai entrar num 3º ciclo de 7 anos. E em 4 anos Deus vai dar muitas resoluções, muita independência, muito poder de crescimento, muita falta de dependência humana, porque os recursos divinos virão da madre da terra. Minha é a prata, meu é o ouro, minha é a água. Em Espírito eu vou mover, eu vou conceder favor e graça. Vocês vão entrar marchando, vão entrar em triunfo. Há uma independência na dependência de Deus. O que você disse, Camila, vou dizer de novo: há uma independência na dependência de Deus. Quem depende de Deus não fica refém de ninguém. Quem depende de Deus não fica amarrado a contrato com o diabo. Quem depende de Deus não fica preso a ameaça. Quem depende de Deus não precisa aceitar barganha. Quem depende de Deus não fica emocionalmente amarrado. Quem depende de Deus vive um nível de independência que só o Espírito de Deus pode conceder a alguém. Oh meu Deus. João capítulo de número 15. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, disse Jesus. Vocês são as varas. Toda vara que estando em mim e dá fruto, essa eu podo para que ela dê mais fruto. A poda é só para quem frutifica. O confronto é só para quem frutifica. A confissão é só para quem não desistiu de frutificar. Eu podo para que ela dê mais fruto.
Agora, toda vara que estando em mim, completa aí para a gente encerrar junto. Toda vara que estando. Aí ele vai falar de uma segunda categoria de vara, mas essa segunda também está nele. Toda vara que estando em mim não dá fruto, essa eu não podo não, essa eu corto, lanço no fogo, lanço fora para ser queimada. Aí ele continua: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes. E eu não vou estudar sobre isso, eu não vou fazer uma reunião sobre isso, eu não vou levantar um conselho sobre isso. Irmãos, está na palavra, Jesus não mente. E foi Jesus que disse: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês permanecerem em mim, pedireis o que quiserdes, e o meu Pai vos concederá. Ouça isso, ouça isso. Como pode, se o agricultor é Deus, se a videira é Jesus, e se todas as varas estão sendo cuidadas pelo mesmo agricultor, alimentadas pela mesma vide, se mantendo dos mesmos nutrientes, por quê? Se estão todas no mesmo lugar, umas frutificam e as outras não. Jesus explica logo em seguida: porque não é sobre o quanto vocês estão em mim, é sobre o quanto eu estou em vocês. Eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Num culto como esse, todo mundo aqui pode sentir a presença de Deus. Todo mundo, o crente, o não crente, o santo, o pecador. Deus pode ser discernido por qualquer um que deseja se aproximar e estar nele. Só que o que ele está dizendo é: a minha correspondência, a minha reação, a minha resposta não é apenas se você estiver em mim, mas é a forma que eu me vejo em você. Aí ele diz: estai, pois, vós em mim e as minhas palavras em vocês. Então o que ele está dizendo? A única maneira de eu me identificar em você é se eu perceber que em você está a minha palavra. Se a minha palavra estiver em você, eu vou me ver em você, Deus me verá em você. Oração de Jesus, João 17, ele vai dizer: não peço que os tire do mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou, mas eu te peço, guarda eles do maligno. Assim como eu e o Senhor somos um, para que eles comigo também sejam. E assim todos nós, entenda, todos nós seremos com Ele. Quando Jesus disse: vou para o meu Pai, Filipe disse: apresenta Ele para a gente, mostra quem é o Pai. Ele diz: oh, você ainda não viu? Quem vê a mim, vê o... Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque eu e o Pai somos... Pode ser o mais vil pecador, pode ser o pecado mais imoral que te envergonha. Se você decidir reconhecer, confessar, se manter pelo que diz a palavra e não pelo que diz sua consciência, pelo que diz a palavra. Porque tem muito crente que não está vivendo a fonte de vida eterna, não está se tornando as águas que o reino de Deus tem para jorrar em você, porque se tornaram servos da sua consciência e não da palavra de Deus. Você virou carcereiro de si mesmo. O que permanece em você são seus julgamentos e não o que Deus disse a seu respeito. Estai, pois, em mim, e se as minhas palavras estiverem em vocês, vai dar certo. Não há nada que vocês peçam ao Pai que Ele não vai fazer. Porque quando Ele olhar para você, Ele não vai ver você, Ele vai me ver em você. Essa mulher vai virar fonte. Completa aí para mim, essa mulher vai virar? Essa mulher vai virar? Por quê? Porque ela recebeu a palavra dele e permaneceu nela, ao ponto que ela chamou outros para também serem ministrados. Diga para mim, ela foi perdoada, sim ou não? Foi liberta, sim ou não?
Provavelmente uma das maiores pregadoras de Samaria, sim ou não? Ela devia te contar para todo mundo o que aconteceu. Então diga para mim, ela voltou de novo para aquele poço, sim ou não? Ficou na dúvida? Gente, a água que Jesus dá lava a alma, lava caráter, lava a mente, lava a consciência, só não lava a roupa. Não faz comida. Então vou perguntar de novo. Ela voltou de novo àquela fonte, sim ou não? Sim ou não? Porque da água que eu der e você beber, brota-se a uma fonte, mas não é para lavar roupa. Então ela voltou àquele lugar e não havia mais problema em fazer aquele caminho. Consciência foi restaurada, a alma foi lavada. Virou um. Virou um. Traz aí a jarra para mim, por favor, e o copo. Ó. Sim. Deixa eu tirar só um pouquinho aqui. Vou regar essas plantinhas. É que tem muita água, gente. Pode deixar que tá caindo no sabugo aqui do verdinho. Olha como é que a gente chega. A gente quer ter dele, sim ou não? Aqui está ele e aqui estou eu. Quem é esse aqui? Isso, fala que é um copo só para você ver. Quem é esse aqui? Isso. Quem recebe o Pai recebe o Filho. Quem recebe o Filho recebe o Pai, porque ele e o Pai são. Todo aquele que estiver eu nele e ele em mim também vai se tornar comigo. Então quando o Pai olhar para você, ele não vai ver você, ele vai ver quem? Só que está havendo uma limitação nessa entrega. E é sobre isso que Jesus nos trouxe hoje aqui. Eu quero fechar exatamente aqui. A gente vem aos cultos de domingo, a gente participa das consagrações, tudo porque a gente quer ter dele. Só que se eu te disser que Jesus não te chamou para ter dele, te chamou para ser dele. Mas ok, numa busca de conhecimento, Jesus, eu quero poder. Recebe poder. Quero unção. Recebe unção. Quero intimidade contigo em oração. Olha aí como é que o copinho vai. Eita glória, vai enchendo. Eu quero mais de ti. Mais de ti. E quanto mais dele a gente tem, mais dele a gente quer. Mais conhecendo, prosseguindo em conhecer, se enchendo. Toma minha vida, minha casa, meus negócios. Enche-me, 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 enche-me. Enche, 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 enche. E a gente vai se enchendo. Diga pra mim, já está bastante cheio, sim ou não? Sim ou não? Jesus é fonte inesgotável, sim ou não? Vai enchendo, vai enchendo. Quanto mais dele a gente tem, mais dele a gente. Você pode ser muito cheio dele. Presta atenção nisso aqui. O que vai acontecer aqui agora? Isso é bom sim ou não? É bom sim ou não? Isso é tão bom que tem gente que parou aqui. Só que se eu te disser nessa noite que Jesus não te chamou para parar aqui. Alguém olha para cá e diz assim: não tem como ter mais e nem ser mais. Isso aqui significa muito do que eu acabei de ministrar agora em João 15. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em, não é só sobre o quanto eu tenho dele, mas é sobre o quanto ele tem de. Vamos lá, nessa imagem aqui eu tenho dele, sim ou não? Abre o olho, eu tenho dele, sim ou não? Sim. Mas ele tem de mim? Então não é para parar aqui. Você pode ser cheio, você pode transbordar, mas escuta, o que Deus quer é isso aqui. É isso aqui que Ele quer. Ele quer que quando você for impor as suas mãos sobre alguém, Ele seja através das suas mãos. Quando
Quando você entrar em um lugar, Ele entre nesse lugar através dos seus pés. Quando você for abraçar alguém, Ele quer abraçar essa pessoa através dos seus braços. Ele está dizendo: ter de mim é muito bom, mas é mais importante ainda que eu tenha de você. Eu preciso me ver em você. Eu preciso estar, não só você em mim, mas eu em você. Aonde você entrar, eu entro. Aonde você pisar, eu piso. O que você tocar, eu toco. O que você fizer, eu abençoo. Desde que eu esteja em você. Quantos estão nele? A vara que frutifica, está nele, sim ou não? E a que não frutifica, está nele, sim ou não? Então quantos estão nele? Mas por que a que não frutifica ele corta e lança no fogo? Porque não é sobre todos vocês estarem em mim, é sobre eu perceber se eu estou em vocês. E a única maneira disso acontecer é se vocês viverem as minhas palavras. Fica de pé do teu lugar em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça agora. Não perca essa oração por nada. Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui. Fala isso para Ele. Eis-me aqui. Eis-me aqui porque preciso conhecer mais de Ti. Quero mais de Ti. Mas Pai, meu maior desejo não é só que eu Te veja, mas é que o Senhor se veja em mim. Se veja nas minhas ações, se veja nas minhas atitudes. Ah, Senhor, que esses 5 meses que faltam para terminar o ano de 2023 seja um período de poda. Oh, poda! Vai, Senhor, podando, para que possamos dar mais frutos, para que possamos permanecer em Ti pelos motivos certos. Vai passando a Tua poda, Senhor. Não só aqui, Senhor, na sede, mas em todo o ministério da fonte. Vai passando a Tua poda, Senhor. Vai passando a Tua tesourinha. Vai ajeitando, vai dando forma. Vai fortalecendo a identidade. Eu oro por esta igreja, para que eles permaneçam em Ti e a Tua palavra permaneça neles. E quando Tu olhares para a vitória, Tu se veja em vitória. Quando Tu olhares para as nações, Tu se veja nas nações. Que nós sejamos o reflexo da manifestação do Teu querer e da Tua presença. Nós oramos assim, Senhor. Em gratidão nós Te suplicamos. Preferimos ser podados em Ti do que abraçados pelo mundo. Preferimos ser confrontados por Ti do que envergonhados pelo inferno. Nós preferimos, nós desejamos, porque sabemos que Tu disciplina, castiga, corrige todo aquele a quem o Senhor ama. Poda, corrige, disciplina, mas não nos deixa sair da videira. Faz jorrar a água, nos dá independência das malignidades do mundo e dos homens, na dependência que estamos construindo em Ti. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Mais de Ti e menos de mim. Mais de Ti e menos de mim. Mais da Tua vontade, menos do meu querer. Mais da Tua palavra e menos dos desejos infundados. Em nome de Jesus, Pai. Quem concorda, diga. Não se mexa do seu lugar, de pé como estamos.
Eu vou contar de 1 a 3 agora. No 3 vai levantar a mão. E somente essas pessoas que eu vou dizer agora vão levantar as mãos. As que hoje querem se tornar fonte. Camila, eu quero que jorre. Eu quero que Deus trate em mim o que tiver que tratar. Agora veja, a única forma de fazer isso é confessando. Tem que confessar. Aquela mulher, ela confessou. Tem que confessar. Eu vou contar de 1 a 3. No 3 vai levantar a mão e vai manter ela em cima. Aqueles que entraram hoje aqui estão afastados dos caminhos do Senhor. Ah, Camila, eu já estou afastado há tanto tempo. Não é tanto tempo que você não se lembre do caminho, porque senão você não estava aqui hoje. Então você que está afastado, distante, você que talvez pensa, Camila, para o que eu fiz eu acho que não tem nem perdão. Tem sim. Se o sangue de Jesus te justifica, ninguém te condena. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. Mas Camila, ele está aqui no meu coração. Desculpa, mas eu tenho que te falar a verdade. Não fui eu nem a igreja evangélica que inventou isso. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Porém, aquele que se envergonhar de mim. A maioria das pessoas que amam a Jesus não fazem com ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha nas suas vidas do que cometeram, das pessoas ao redor. E aí, Camila, o que eu faço com a vergonha? Mete ela no bolso e levanta a mão com vergonha e tudo. Por quê? Porque a vergonha é passageira, mas a sua salvação é eterna. Teu nome vai estar escrito no livro da vida ainda hoje. Ele está lá. Nós vamos orar por você, para que você não seja parte do corte, mas parte da poda. Eu conto 1. Fonte, comece a orar agora. Senhor, toda timidez, toda covardia, tudo aquilo que atrapalha, joga por terra. Eu conto 2. Camila, eu vou ter que levantar a mão? Vai. Se você confessar ele aqui, ele também vai te confessar naquele grande dia. 2,5. Camila, sou eu. É você? Você sabe que é você? 3, levanta a mão lá em cima e sustenta ela aí. Isso. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Segura a mão aí. Isso. E o mais ele fará. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Você que está de mão erguida, só sacode assim, ó. Só sacode. Continua sacudindo até alguém daqui da igreja colar aí no teu lado. Você que é daqui da igreja, cola do lado de alguém que está sacudindo a mão aí agora. Você que é jovem, procura uma jovem. Você que é um jovem, procura um jovem. Lá na galeria tem gente, vambora. Se você é da igreja, caça alguém aí. Ninguém sozinho, gente. Ninguém sozinho, ninguém sozinha. Vai. Tem transmissão ao vivo. Você que está em casa, que quer entregar a tua vida para Jesus, se você tem acesso ao chat, escreva aí agora: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E eu vou entender isso como sua confissão pública de fé aí na internet. Camila, eu estou assistindo, mas eu não tenho acesso ao chat ao vivo. Dobra teu joelho aonde você estiver agora e diga: eu reconheço Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. E nós vamos orar por você aí agora. Chegou alguém aí do teu lado? Chegou? Camila, não chegou ninguém aqui no meu não. Não? Tem 2 ali em cima, 3 que ainda não chegou ninguém, gente. Corre lá. Tá lá, ó, varoa lá, sozinha lá atrás. Agarra ela lá. Uma irmã, é claro. Tem um moço, ó, um homem lá, ó. Tá indo? Tá chegando? 7 no chat. Glória a Deus. Ei, aleluia.
Chegou aí? Chegou aí? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. A tua igreja te glorifica, te bendiz, te exalta, porque tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és aquele que salva, batiza, cura e leva para o céu. O Todo-Poderoso, o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao teu nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essas vidas são tuas e hoje elas te reconhecem como o único caminho, como a única pessoa, como a pessoa mais importante de suas vidas. Elas reconhecem que não podem ficar nem mais um dia distantes da tua presença. Recebe diante de ti, perdoa os seus pecados, escreve o nome delas no livro da vida. Nós ministramos sobre eles e sobre elas a alegria, 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 alegria da salvação. Glorifica o teu nome, Jesus, na vida de cada uma dessas pessoas. Firma os seus pés sobre a rocha, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Se você está perto de uma delas, dá um abraço bem forte. Isso, bem forte. E a igreja aplauda o Senhor. Dê a melhor salva de palmas que você puder. A melhor, essa é a melhor. É a melhor. Assembleia de Deus, fonte de vida. Mistura essas palmas com glória a Deus e aleluia. Deus abençoe.